Vamos lá? Podemos voltar? Pronto, Ah, estão todos aí? Podemos. fui eu. Não Tô tinha dúvida. dividida assistindo. Tô dividida com a aula da faculdade. Começou. Ai, Ai, meu Deus, verdade, né? O Diego quer fazer uma pergunta? Eu queria saber, assim, cabe rescisão na área tributária? A ação rescisória, falando das ações originárias do tribunal, aí me veio essa dúvida. Se cabe? A ação rescisória ou é a OAB que não cobra ação rescisória? É a OAB que não cobra. Ah, tá. É que não é, ela não é tão utilizada quanto em outras áreas que a gente utilizaria, na área tributária, mas ela não é cobrada, inclusive ela não consta nem no edital. Ela realmente Ah, não é tá. exigida na prova. Assim como a FGV optou por tirar as ações constitucionais. Eu não estou falando do RESP nem do recurso extraordinário. As ações inconstitucionais que têm muito mais uma questão constitucional, né, de natureza constitucional, elas foram retiradas do edital. Uhum. Há 3 exames ela caía. Aí eles acabaram tirando por conta da pouca utilidade, da poucas matérias que poderiam ser exploradas, tá? Então a rescisória a gente também não vai estudar porque ela também não aparece, tá bom? Bom, Obrigado. nada, imagina. Ó, então vamos começar? Eu vou colocar aqui na telinha, né? Opa. Eu vou usar então o meu verdinho, né? Só para representar aqui a cor. Opa, não vou escrever dessa cor, né? Recurso de agravo de instrumento, né? Que esse aqui é o nome iuris da peça, tá? Vamos lá falar sobre o cabimento. É cabível contra as decisões interlocutórias previstas no artigo 1015 caput, incisos do CPC, assim como em leis extravagantes. Vou colocar aqui artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, por exemplo, entre parênteses, tá? O objetivo é a reforma das decisões interlocutórias
de primeira instância, conforme artigo 1016 do CPC. Prazo para interposição do AI. A gente vai chamar carinhosamente de AI, tá bom? Agravo de instrumento. 15 dias. A estrutura vai ser uma petição única, tá? Petição única, dirigida ao presidente do tribunal. Endereçamento. Desembargador, relator, presidente do tribunal, ou desembargador federal, relator, presidente do tribunal. Sendo, pessoal, que assim, é um pouco de preciosismo esse endereçamento, porque a gente pode até omitir esta informação aqui de relator, tá? Por isso eu tô colocando entre parênteses. Pode ser desembargador federal, presidente, desembargador, presidente. Por que que esse aqui não é o federal? Porque aqui a gente está diante de tributos de competência dos estados, DF e municípios, e aqui a gente está diante de tributos de competência da União. Aqui, ficou feio aqui, eu vou arrumar, tá? Da União, tá bom? Depois a gente vai ter o nosso preâmbulo. Eu vou descer um pouquinho aqui. Ah, desculpa, antes disso, perdão. É epígrafe, né? Me desculpa, tava fazendo errado, perdão. Primeiro é epígrafe. Autos do processo. Apesar de não dificilmente ver pontuação, mas a gente tem que colocar, né? Porque tem uma epígrafe, vai que ele começa a colocar pontuação, a gente tem que colocar isso, né? Não pode esquecer. Epígrafe. Depois. No preâmbulo, a gente tem que colocar algumas informações importantes no preâmbulo. Eu vou destacar aqui em itens, tá?
mas não são itens, né? Qualificação do agravante e do agravado, mais a indicação do endereço. Eu coloquei no modelo, tá? Mas só para ficar claro aqui, é que a gente tem que colocar o endereço dos representantes legais, conforme a gente leu lá no 1016, tá? Conforme artigo 1016, é 4 do CPC. Dentro do preâmbulo, eu só tô colocando aqui, mas é tudo junto, né? A gente não vai dividir isso em itens, não. A gente precisa colocar o verbo interpor, o nome iuris da peça, o nome, né, nomenclatura, que a gente vai colocar lá, recurso, de agravo de instrumento, com efeito suspensivo não é o nome iuris, não é, né? A gente precisa colocar a fundamentação legal, artigo 1015, inciso 1 do CPC, coloque entre parênteses, podendo ser utilizado outro inciso, se for o caso, né? Os fatos e do direito, isso aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Copiar denunciado. Mas de forma reduzida, tá bom? Eu sei que é uma tentação, mas se você copiar tudo que tiver lá, você não consegue fazer peça. Vocês viram o tamanho dos enunciados, né? Então, o poder de síntese, de novo, que eu sei que não é fácil, a gente vai ter que trabalhar o poder de síntese aqui. Ah, outra coisa, eu vou colocar aqui, ó. Atenção. Não é a tese. Não é a tese. Aqui não é a tese que a gente vai tratar. Depois a gente vai ter juntos, tá? Aqui a gente faz junto. Cabimento. E tempestividade. As duas coisas, tá? Parafrasear. O artigo 1015. Com a indicação do inciso primeiro ou de outro correspondente, mais, vou colocar em preto aqui e agora em laranjinha, mais citar e parafrasear o artigo 1003. 1003, parágrafo 5º do CPC, indicando a tempestividade. Depois a gente vai para as razões da reforma. Aí aqui é tese.
das razões para a reforma da decisão, ou das razões para a reforma, tá? Para a reforma recursal. Aqui sim a gente precisa explorar e desenvolver teses. As teses localizadas, assim como nas iniciais, com indicação dos fundamentos, mais raciocínio jurídico, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo. Tem que ver. Aqui tinha até uma peça, né? Vou colocar aqui a indisponibilidade dos bens, e direitos do executado, conforme preleciona o artigo 185, letra A do CPC, pressupõe o exaurimento e diligências na busca por bens penhoráveis. Então, um dos exemplos, tá? Então, lembra que é aqui que a gente põe a tese. Doutor, Oi? esse 185 é do CPN ou do CPC? Não, eu tô doida, né? Ah, tá. Obrigada, viu? É que eu assisti a aula de hoje, aí eu tô lembrando. Você assistiu aula de garantias e privilégios? Foi. Ah, tá. Tá fresco, né? Aham. E tem simulado para fazer, né, Diego? Ai, desculpa. Aí, próximo item, né? Depois que a gente terminou o desenvolvimento do raciocínio jurídico, a gente vai para a concessão do efeito suspensivo, né? Da concessão do efeito suspensivo, né? Da tutela recursal, ali, né? Então, a gente pode chamar da concessão ou da tutela recursal. Posso pedir uma coisa? Escreve só uma dessas duas coisas, escolhe qual o termo que você vai usar, para você não mudar mais, tá bom? E não lhe parecer que está esquecendo de alguma coisa, da tutela recursal, da concessão da tutela recursal. Veja o que você acha melhor e pode usar, sem problema, tá bom? Então, aqui, a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? Aqui, a gente vai citar e... Volta só um segundinho para mim tirar uma foto. Aonde? Mais um pouquinho, por favor. Aqui? Isso. Tá bom, pode tirar. Obrigada. Nada, imagina. Citar e parafrasear o artigo 1019, do CPC. Lembra que ele autoriza efeito suspensivo, mas as razões, a probabilidade, o risco está em outro lugar. Lembra disso? Que nós lemos juntos e marcamos? Está no 995, parágrafo único do CPC. Lembra que a gente precisa, igual a gente faz nas iniciais, indicar os requisitos aqui, tá bom?
indicar os requisitos autorizadores. Para o que é mesmo? Ó, ele fala lá que é probabilidade e risco. Mais risco. De difícil reversão, igualzinho a gente faz com os outros, tá bom? Não precisam ter medo disso daí, porque é bem tranquilo, tá? E por fim, a gente pode usar, eu até coloquei mais coisa lá nos modelos, coloquei mais sugestões, e vocês vejam o que fica melhor para vocês fazerem. Eu coloquei algumas sugestões de texto, jeito de chamar os itens, tá? Eu coloquei, então vocês podem ficar à vontade, estou colocando mais opções aqui. Eu sei que nem todo mundo gosta muito que coloca opção, porque a pessoa fica meio perdida, mas é de que às vezes a pessoa trabalha no escritório, já trabalhou com isso, utiliza outros termos, então pode usar. Não tem problema, tá? Dos pedidos e requerimentos. Tá bom? A letra A, que vai ser. Então, aqui numa estrutura mais simplificada, né? Do efeito suspensivo, recursal, a tutela, né? Para que Ah, tinha lá, né? A expedição, por exemplo. A gente tinha falado ali, né? Expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativo. Eu estou só abreviando, mas a gente tinha um exemplo ali, né? Numa das peças que nós estávamos lendo, né? Ah, pessoal, é normal, se você tiver vindo de escritório, tiver hábito de escritório, tem gente que coloca um pedido único, viu? Sem fazer divisão em tópicos. Não tem problema, tá bom? Ah, peraí, que só faltou colocar uma coisa, né? Conforme os artigos, né? Desculpe, pessoal, fiz vocês rasurarem a ficha, desculpa, viu? 1019, 1 do CPC, mais 995, parágrafo único do CPC. Ou 1019, inciso 1, 995, todos do CPC, tá bom? E procurem pular a linha, né? De uma a duas, se você tiver espaço. Provimento. Ao presente agravo de instrumento. Para que seja reformada a decisão de primeiro grau, né? Pelo próprio relator, em decisão monocrática, já que a decisão recorrida contraria a súmula, vírgula, nós temos no artigo 932, inciso 5, a linha A do CPC. E lógico, você vai puxar um tracinho aqui, né? Escreva assim. Caso haja questão
sumulada, né? Depois que a gente pede a concessão do efeito suspensivo, depois que a gente fala do pedido principal, que seria a concessão, né, da anulatória, por exemplo, o que a gente vai falar? A gente vai colocar a intimação da outra pessoa, a citação da outra pessoa, nesse caso que a gente vai chamar de intimação, né? Então, eu tô fazendo só um comparativo com a inicial, tá bom? Só pra gente não achar que é diferente, é absurdamente diferente isso, porque não é, tá? Então, a intimação da gravada para dentro do prazo legal e em conformidade com o artigo 1019, 2 do CPC, apresentar as contrarrazões. E a letra D, pessoal, é aqueles documentos que obrigatoriamente precisam ser juntados, sabe? Juntada. Dos documentos. Nossa, como ficou horrível, obrigatórios, perdão. Deixa eu arrumar. Pera. Juntada dos documentos obrigatórios nos termos do artigo 1017, inciso 1 do CPC. Eu vou colocar entre parênteses assim, ó. Aqui, fazer a paráfrase ou a própria cópia mesmo. Tem que colocar tudo aqui. Tem que ser tudo que tá lá. Cópia do artigo mais inciso, tá bom? E letra E, somente se for MS. Mandado de segurança, tá bom? Aí a gente precisa falar da intimação do MP. Do MP, conforme o artigo 12 da lei 2016 de 2009. Se for, tá? E aqui a condenação. Pagamento de custas mais honorários advocatícios, conforme artigo 82, parágrafo 2º e 85, parágrafo 3º do CPC. E o fechamento é igual. Termos em que pede deferimento, local e data, tá?
Local data. Advogado e OAB. Eu nem sei quanto tempo a gente tá. Nossa, deu 30 minutos agora. Nesse instante. É uma peça muito parecida com as iniciais, vocês não acharam, pessoal? Ela é bem parecida com a inicial. O que vocês acharam? Me falem. Não? Um pouco. É sim, ela é parecida, ela é um espelho da inicial. Ela tem só um juiz, ela tem uma qualificação completa, ela tem um nome, ela tem a fundamentação legal, né? Ela é bem assim, bem um jeito mais muito parecido com a inicial, o jeito de desenvolver os tópicos dela, só que muda o nome. Então, que você vai espelhar uma petição inicial e vai pensar, primeiro eu conto os fatos, depois eu vou para o raciocínio jurídico, depois eu vou para tutela e pedidos. É isso que você tem que ter na cabeça. É que no cabimento, por exemplo, quando a gente fala de cabimento, a gente tem que falar do cabimento em tempestividade aqui. É obrigatória a tempestividade, né? Você tem que falar da tempestividade, tá? Mas ela é um espelho mesmo da inicial, né? Ela não é... eu acho, por exemplo, assim, o mandado de segurança, eu tenho para mim que ele tem, assim, muito mais detalhes. Eu tenho essa sensação, assim, do mandado de segurança, sabe? Me parece muito mais detalhado o MS, enquanto que o agravo de instrumento me parece um pouco menos, né? Agora vamos para apelação. Então eu vou trocar o bloco e a gente já vai iniciar o recurso de apelação, tá?